Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Vamos ter um ótimo tempo na Palavra de Deus. Eu queria dizer para vocês que eu estou gravando essa aula porque nós vamos ter do domingo tempo com homens e mulheres separados, mas não queria deixar de ter uma aula gravada para a gente, a todos os nossos amigos e parentes e irmãos que estão em outros lugares assistindo. Eu queria chamar todos a uma oração. Vamos orar juntos. Nosso bom Deus, muito obrigado por seu amor, obrigado por sua bondade e a sua rica misericórdia por cada um de nós. Pedimos ao Senhor que cuide de todos nós, cuide dos enfermos, Deus, cuide das pessoas que estão passando por tribulações, sofrimentos, dores. Com a sua mão poderosa, com o teu Santo Espírito, o Senhor possa estar com cada uma dessas pessoas e os familiares também. Dá-nos um ótimo tempo na tua palavra, nesse momento, dá-nos a atenção, o desejo de obedecer, de seguir aos mandamentos de Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, quero chamar todos a gente poder abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 7. E hoje nós vamos falar, o tema é o pecado oculto e as suas consequências, né? Esse é um tema de aula que às vezes não chama tanto a atenção das pessoas, ou as pessoas não gostam muito de ouvir, porque está falando de pecado oculto, mas é uma coisa que todos nós precisamos saber, precisamos entender muito bem sobre isso, para que a gente não venha ter consequências graves em nós e em pessoas em volta de nós. Então eu queria chamar a todos a lerem comigo, abrir as suas Bíblias ou ligarem os seus tablets, seus celulares e acompanhar comigo a leitura. Se você puder, aí vamos juntos ler a palavra de Deus em Josué capítulo 7, começando no versículo 1. Diz assim, Josué 7, versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Para a gente entender aqui esse primeiro momento, o povo de Deus tinha saído da escravidão, estavam agora em rumo à terra que Deus havia prometido a eles, e eles haviam tido uma grande vitória, que era ter conquistado a cidade de Jericó. E Deus queria que aquela primeira conquista que eles conseguiram, que Deus deu a eles, né? Todas as coisas de guerra, todos os despojos, tudo isso eram as primeiras conquistas que seriam consagradas a Deus, essa primeira conquista. E acontece que Acã, que era um dos guerreiros, se apossou dos despojos de guerras, sem falar nada para ninguém. Ele esconde tudo isso e fica com ele essas coisas. Só que aos olhos de Deus, nada passa desapercebido. Deus vê o que estava acontecendo lá no coração de Acã. E é bom a gente perceber que aqui no versículo 1 do capítulo 7, a palavra de Deus diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. A gente entende que Deus colocou todos os israelitas como infiéis pelo fato de um só homem, que foi Acã, ter quebrado essa aliança que Deus tinha pedido para eles não pegar nada dos despojos de guerra e ser tudo consagrado ao Senhor. E tudo que Deus falou, um só homem colocou isso
a perder. Imagina só o que aconteceu aqui com isso. Bom, a gente entende aqui que a palavra de Deus fala que a ira de Deus se acendeu, né? Que a ira de Deus se inflamou. E a ira de Deus não é igual a nossa ira, que sai fazendo coisas sem pensar, coisas muitas vezes sem calcular. A ira de Deus é diferente da nossa ira. É uma ira para nos consertar, para tocar os nossos corações, para transformar as nossas vidas. Isso a gente entende muito bem. Então o que aconteceu aqui? Com um homem só, com pecado escondido, um pecado oculto, isso fez com que todo o povo pudesse sofrer com essa consequência. A gente entende na palavra de Deus que nós somos um corpo. Quando uma parte do nosso corpo sofre, toda a outra sofre junto. Só para a gente entender quão é importante essa questão de trabalharmos as nossas vidas corporativamente, como um corpo, o corpo de Cristo, dentro do reino de Deus. Então vamos continuar lendo aqui no versículo 2 do capítulo 7 para a gente entender como desenrolou tudo isso aqui no capítulo 7 de Josué. Então, capítulo 7 de Josué, versículo 2. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-los. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Olha o que a gente vê aqui. Josué envia, escolhe alguns homens, que é conhecido como espias, para ir ver a cidade de Ai, que era próximo de Jericó, uma cidade pequena, não tinha tanta gente assim, ou tantos guerreiros, e Josué fala para eles irem lá ver como que era essa cidade, se era uma cidade forte, se precisava de mais homens para ir atacar essa cidade chamada Ai. O que acontece quando eles voltam? Eles dizem: não, lá não tem tanta gente assim, não tem tantos guerreiros assim, apenas uns 3 mil homens guerreiros dos nossos já dá conta. E olha que o exército de Josué fala lá em Josué 4, versículo 13, para você poder anotar, Josué 4, 13, que era um exército de 40 mil homens, guerreiros, treinados. E dentre esses 40 mil, eles tiraram 3 mil para ir nessa missão de conquistar essa cidade de Ai. O que acontece? Que eles não conseguiram conquistar. Na verdade, eles saíram de lá correndo, e nessa saída morreram 36 homens, 36 pais de famílias que foram derrotados e mortos, e eles fugiram sem conseguir nada. E o que aconteceu? Que todo o povo ficou desanimado. A Bíblia fala que o coração deles derreteram. Imagina, uma grande derrota tinha acontecido ali. Aqui a gente já vê que a consequência do pecado de Acã, de um homem só, todo o povo já estava sofrendo por isso, perdendo pessoas, perdendo homens na sua família por causa do pecado de uma pessoa só. Imagina como isso traz consequências para nós. Deus não estava mais com eles. Deus falou: não estou com vocês. É isso que aconteceu aí, não foi bom. Tudo isso aconteceu por causa do coração e da atitude de Acã. E aí a gente vai ver como é que Deus trabalha agora
em relação, para resolver tudo isso no coração deles. Ora, versículo 6, Josué 7, diz assim: Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. O que farás então pelo teu grande nome? Bom, a gente vê aqui uma oração agora de Josué, que até então ele não sabia de nada, não sabia o que estava acontecendo, só soube que Deus não estava com eles, que eles tinham perdido aquela batalha, tinham perdido vários homens. O que Josué faz? Josué, como qualquer grande líder espiritual que cuida do povo, foi orar e buscar a resposta em Deus, né? O que está acontecendo? E Josué faz uma oração muito profunda e inteligente. Ele faz a oração dizendo a Deus: olha, Deus, o que está acontecendo com a gente? Nós somos seu povo. O que vão falar do Senhor? O que vão falar de nós como seu povo? Ele diz: o teu nome é grande. O que vão falar do teu nome? Você vê aqui Josué apelando a Deus para que Deus pudesse ver a glória dele, ia ficar diante dos inimigos, não ia ficar tão gloriosa assim. E uma coisa que Deus defende a todo custo é a sua glória, né? Deus é o grande Deus, é Deus da glória, só Ele tem a glória. E quando a gente ora para Deus com esse coração, né, de dar glória a Deus, de deixar Deus ter toda a glória, Deus sempre vai atender e fazer por onde a gente mude o nosso coração. Então, orações inteligentes são orações onde a gente ora a Deus dando a glória, buscando a glória de Deus, como Josué fez aqui. Vamos continuar lendo agora para a gente entender, depois da oração de Josué, o que aconteceu? O que Deus falou? Deus atendeu, respondeu Josué. Vamos ler juntos aqui no versículo 10. Versículo 10 de Josué 7. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei, apossou-se de coisas sagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se pela manhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Olha que escritura que nos ajuda, né? Deus fala com Josué e Deus fala... Imagina, Josué estava orando, prostrado no chão, e Deus fala para ele: levanta, tipo, para de orar. Não é isso agora que precisa ser feito, né? Deus fala para Josué parar de orar, que agora era a hora de lidar com o pecado, era a hora de parar com o pecado. Às vezes nós estamos em situações assim, a gente já sabe o que precisa ser feito, a gente já tem a noção, a ideia das coisas que estão atrapalhando a nossa vida, a vida da comunidade, e a gente continua simplesmente orando, e não é para orar, é para agir, é para ter ação, é para ter uma atitude, parar aquilo que porventura está prejudicando a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas, dos irmãos na igreja. Parar
com o pecado. E quando alguém está com o pecado escondido, o pecado oculto, até as orações Deus não vai atender, porque Deus não está junto aonde tem o pecado não arrependido. E eu queria deixar muito claro que pecado existe em todos, e nós somos pecadores. O que nós não podemos fazer é esconder o pecado. É isso que nos separa de Deus. A gente precisa arrepender de nossos pecados. Versículo 11, para a gente entender aqui do capítulo 7. Deus disse assim: Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei, apossou-se de todas as coisas sagradas. Você vê que outra vez Deus colocando no plural, Deus dizendo Israel pecou, que na verdade tinha sido Acã que tinha pecado e pego as coisas que não poderia pegar. Mas Deus incluiu, dizendo, Israel quebrou a minha aliança. E a ira de Deus se acendeu por causa do pecado escondido. Então é uma coisa para a gente refletir em nossas vidas, se há pecado escondido dentro de nós. Se há coisas que a gente não revela, não confessa, não se arrepende, isso pode gerar a ira de Deus numa comunidade e também em nossa vida. Então, o pecado, quando não tratado, Deus se afasta da pessoa e até mesmo de um povo, de uma comunidade, como Acã, né, que pecou, e Deus diz, os israelitas pecaram, lá no versículo 1 falou, foram infiéis com as minhas coisas sagradas. Então, lembre-se, somos um corpo, e o que a gente faz prejudica sim o corpo de Cristo. No versículo 12, para a gente entender melhor do capítulo 7, quando ele fala, por isso os israelitas não conseguem resistir ao inimigo. Fala, não vai conseguir resistir o inimigo, santifique-se. E aí é uma coisa para a gente entender também, que quando a gente não está vivendo uma vida de santidade, a gente não tem força para resistir o inimigo. Enquanto a gente está vivendo aquela vida de pecado escondido, o nosso inimigo número 1 a gente sabe que é Satanás. A Bíblia fala que Satanás anda em volta de nós, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. E quem ele está atrás, rugindo para devorar? Exatamente pessoas que estão com uma vida obscura, uma vida oculta de pecado em suas vidas. Satanás é o nosso inimigo. E sem santidade, nós não temos forças para resistir a Satanás, porque é o Espírito de Deus, é a pureza em nós que dá essa força para a gente ir até o final. Amém? Quero ler com vocês também aqui no versículo 14, a gente vai lendo por partes para a gente entender. Josué 7,14, quando ele diz assim, o Deus está falando com Josué. Deus diz, apresente-se de manhã, uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas sagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Olha que as direções eram muito claras, né? Aí Josué começa então a chamar as pessoas, família, clã por clã, até descobrir quem foi a pessoa que tinha cometido o pecado. Agora uma pergunta que a gente pode aqui se questionar, né, ou refletir, né? Deus já sabia quem é que tinha pecado, quem tinha pego tudo aquilo. Por que que ele não revelou logo para Josué quem foi a pessoa que pegou, né? Para a gente refletir, por que que Deus não chegou a Josué? Olha, Acã cometeu um pecado, ele foi quem pegou as coisas que estavam lá, podia dizer cada coisa que Acã pegou, mas não, Deus só falou que havia pecado no meio deles e Deus falou para Josué ir lá resolver. Por que que Deus não revelou para Josué que tinha sido Acã, que tinha pego as coisas consagradas a Deus? Só existe uma hipótese, né? Assim, dentre outras que a gente pode pensar,
Porque Deus, ele trabalha, né, no conteúdo de todos, ele envolve a todos no processo para que todos possam aprender uns com os outros diante daquela situação. Deus é o Deus grande, ele sabe de todas as coisas, Deus é onipotente, onipresente, ele sabe tudo, mas ele usa essas situações porque ele quer ajudar a gente a nos ajudarmos uns com os outros com situações assim, e que sirva também de exemplo para a gente mudar e não cair no mesmo erro que porventura alguma pessoa em nós ou nós mesmos temos caído. E a gente vê, por exemplo, Jesus em Mateus 26, quando Jesus vai tomar a ceia com os discípulos, que ele estava para ser crucificado, Jesus disse que um deles iria trair. Jesus não fala que era você, que foi fulano, que era Judas, fala um de vocês vai me trair. E aquilo gerou nos corações dos discípulos uma reflexão, quem será, quem vai ser? Gerou temor, e quem tem realmente essa proximidade e temor a Deus, com a situação dessa, fica mais próximo de Deus, depende muito mais de Deus e se conecta mais a Deus com temor de se afastar de Deus por causa de qualquer pecado que venha estar na nossa vida. E aí Jesus não revela quem foi o traidor, mas mais tarde a gente sabe que o traidor foi Judas e que gerou toda aquela situação entre os discípulos. Aqui no versículo 19, a gente vai caminhando já para o final. No versículo 19, ele fala: então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Quando chegou na conclusão que a pessoa era Acã, agora ele precisava revelar o que ele fez. Não me esconda nada. E aí no versículo 20, olha o que acontece. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me possei deles. Então escondi no chão da minha tenda com a prata por baixo. Agora a gente vê aqui que acharam o culpado. Achou o culpado, mas não foi tão fácil assim achar o culpado. E o culpado era Acã. E Acã sabia o tempo todo que ele era o culpado. Por que ele não se revelou? Por que Acã não se falou, sou eu que fiz isso? Precisou todo esse processo, né, para ele revelar. Às vezes Acã é como muitos de nós somos, né? A gente não leva muito a sério aquela questão que está sendo falada, que seu irmão está dizendo para você, ou o líder da sua igreja em casa, o líder da sua igreja, ou alguém está falando, olha, isso é sério, não faça isso, você está cometendo tal infração, tal pecado na sua vida. Mas você quase nunca diz que é você. Você joga para terceiros, para outras pessoas e não vai botando fé naquilo, que aquilo é sério, que Deus está vendo o que ele está fazendo. Provavelmente Acã não estava colocando muita fé no que Josué estava falando, e ele estava deixando levar para ver aonde ia dar, mas Deus estava levando muito a sério. E Acã foi até o fim sem dizer que era ele o culpado. Somente quando não tinha mais saída é que ele fala, sou eu. Você já teve alguma situação assim que você jurou de pé junto que não foi você, e quando não teve mais saída, quando mostraram o vídeo para você, a sua mensagem, você lá na câmera, você falou, realmente fui eu que fiz isso. Não deveria ser assim, né? Ele vai lá e diz, eu pequei contra o Senhor, e ele fala os detalhes das coisas que ele pegou, a capa da Babilônia, o ouro, a prata, e aonde ele tinha escondido tudo isso. Aqui mostra um coração agora arrependido, depois de uma situação que estava clara ali, não tinha como mais negar, porque Deus revelou quem que era,
E a gente lembra de corações arrependidos depois de ser colocado à prova, né? Davi, quando fala as mesmas palavras para Uria, quando ele pecou matando Natã, né? Quando ele vai lá ser questionado, ele fala a mesma coisa: pequei contra o Senhor, né? Algumas arrependimentos, infelizmente, só vêm diante da revelação. E a gente não precisa disso, uma vez que a gente tem escrituras assim que nos ajudam, né? Não espere ter provas concretas e vídeos gravados sobre o seu pecado para você confessar. O correto e o que agrada a Deus é a gente se apresentar antes que isso aconteça diante de Deus, quebrantado para Deus, diante das pessoas também. A gente vê um coração também quebrantado, depois de um tempo volta para Deus, que é a passagem do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo reconhece que pecou, ele diz: pequei contra o Senhor e contra Deus. Um coração arrependido, primeiramente, vai reconhecer que pecou contra Deus e contra as pessoas. E volta e arruma a situação. Acã estava arrependido do seu pecado. Ele confessou com detalhe tudo que ele fez. Acã não coloca culpa em ninguém. É uma coisa para a gente notar, que um coração arrependido, ele não vai culpar as pessoas, né? Eu fiz isso por causa de situação tal. A gente vê a questão do primeiro casal lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram, comendo a fruta que era proibida, que Deus tinha falado para eles não comerem, eles começaram a culpar um ao outro. Não, foi a cobra que fez eu comer. O outro falou: não, foi a mulher que tu me deste. Então, um coração não arrependido vai mostrando culpando pessoas para achar uma justa justificativa para aquilo que está fazendo, mas não existe justa justificativa para pecados não arrependido. O ideal e o que agrada a Deus é um coração quebrantado diante de Deus. Então ele não coloca culpa na mulher, não coloca culpa nos filhos, não coloca culpa na situação financeira. Você sabe que ser guerreiro do exército aqui, o salário é baixo, não tenho condições, e eu precisei pegar, tenho uma família grande, tenho muitos filhos, preciso de mais recursos. Ele não falou nada disso. Ele simplesmente falou: pequei contra o Senhor. Esse coração que a gente precisa ter quando porventura tenhamos coisas que estão ocultas em nossas vidas. Para finalizar, vamos ver então o que aconteceu ele com a confissão de Josué, de Acã para Josué. Aqui em Josué 7, continuando lendo o versículo 22, vamos ler juntos. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com prata por baixo. Retiraram-na das tendas e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e suas filhas, seus bois, jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Ecol. Triste agora que estava acontecendo, porque Acã se arrependeu e agora eles iam pagar por tudo que eles tinham feito, tanto ele como a sua família. Foram por um vale com tudo que ele tinha, seus animais, seus filhos, sua esposa, seus recursos, tudo que ele pegou foi para um vale. O que eles foram fazer lá nesse local? Vamos continuar lendo aqui para a gente entender. No versículo 25, eles chegaram no vale de Ecor. No versículo 25 diz: disse Josué: por que vocês nos causaram esta desgraça? Hoje o Senhor lhes causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Ecó, nome que permanece até hoje.
Olha que fim trágico, que tragédia nessa família, né? A morte de Acã foi o seu castigo pelo pecado. Agora, uma pergunta que vocês devem estar querendo me fazer, mas estamos aqui online, mas eu imagino que você esteja perguntando, mas se Acã arrependeu, por que que ele foi morto? E a sua família e os seus filhos? Porque esse era o castigo. Lembram que 36 pais de famílias foram mortos por causa do pecado dele de ter escondido as coisas. E essa era a lei de quem fizesse esse tipo de escolha, de pecado em sua vida. Ele teria que pagar pelo que ele fez. E era o castigo de Acã. Deus nos perdoa, mas Deus não nos livra das consequências. As consequências estão aí até como exemplo para a nossa vida, para a gente não esquecer e para pessoas que estavam ali em volta. E você deve estar perguntando, mas o que a mulher e os filhos deles têm a ver com isso? Lembre que Acã escondeu as coisas que ele pegou na sua tenda, no chão, cavado no chão. Se a sua família está junto, é bem provável que a sua esposa, a sua família, seus filhos também soubessem. Então foi algo que aconteceu em conjunto com a sua família. Isso serve para a gente refletir e meditar. Se há pecado escondido na família, no cônjuge, né? E o outro está sabendo, temos que orar e trabalhar para que isso seja revelado, seja esclarecido, arrependido como família e não encoberto o pecado como família. Por isso que Deus perdoou Acã, mas ele não livrou ele das consequências. Deus nos perdoa, mas ele não nos isenta da consequência do pecado em nossas vidas. E é interessante a gente ver que no versículo 26, que eles falam, né? Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras. Sobre realmente o corpo de Acã, eles colocaram um monte de pedras em cima. Para que isso? É um monumento para lembrar, para as pessoas memorizar, saber outras gerações, ficar sabendo do que aconteceu, da infidelidade de Acã, o que aconteceu com a sua família. Estava lá, Deus quis guardar isso para que eles não viessem fazer de novo. Ok, hoje nós não estamos lá para ver esse monte de pedra e que Acã está lá nesse local. Estamos aqui no Brasil, na cidade de Salvador. Porém, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, que conta essa história para nós, nos alertando do que a gente não deve fazer. Corações tementes a Deus, a palavra de Deus basta. A gente ouve, lê, estuda, coisas assim, e a gente reflete e muda as nossas vidas para a honra e glória de Deus. Eu queria chamar todos nós a termos esse compromisso com Deus, né? De tocar os nossos corações para Deus, de fazer coisas que glorificam o nome de Deus, de pensar na nossa comunidade. O que a gente está fazendo? Está trazendo na comunidade, a gente está trazendo coisas benéficas que aumentam a fé da comunidade, ou o que a gente faz não está trazendo, pelo contrário, está afetando e fazendo com que outras pessoas sofram. Hoje nós não temos, como eu falei, um monte de pedras aqui em cima do corpo de Acã, mas a gente tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus basta. Ela conta histórias de Acã e de outros também, para que a gente possa se encher de fé, para que a gente possa crescer em nossas vidas e poder glorificar o nome de Deus. Então essa é a palavra que eu quero trazer para nós hoje. Espero que possa nos ajudar, possa trazer reflexões para nossas vidas e a gente poder ter grandes momentos nas nossas vidas, vidas dedicadas a Deus, servindo um ao outro, trabalhando para que a gente possa nos santificar cada vez mais para a honra e glória de nosso Deus, para que possamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus e através de Cristo a gente poder ter essa conexão direta com Deus. Então eu quero chamar todos a uma oração, vamos orar juntos.
Nosso bom Deus, muito obrigado por poder aprender dessa história. Pedimos que o Senhor toque nos nossos corações, de todos os nossos amigos e irmãos que estão nesse momento ouvindo essa palavra, que traz arrependimento em nós por qualquer coisa que venha estar oculta em nossas vidas. E o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Muito obrigado por seu amor, obrigado pela sua rica misericórdia. Eu oro a Ti gratos em nome de Jesus. Amém. Então eu quero desejar para vocês um ótimo dia e que vocês, todos nós, tenhamos uma excelente semana para a honra e glória de Deus. Amém. Um grande abraço para todos vocês. Amo todos vocês e até a próxima. Tchau. Vou voltar atrás, tá decidido, definido, eu quero é mais a vida, quero a vida verdadeira com uma razão, com seriedade que sem amizade não dá certo não, dá certo não. Quem quer conquistar, tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar, sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.